Muito dos sintomas que aparecem é por causa da hiperventilação. Sim, Então, sim. o paciente, ele involuntariamente, ele não é algo que ele quer fazer, que ele faz por vontade própria, por um quadro de ansiedade, por um quadro de pânico, por um quadro de... Às vezes tem alguma patologia associada, existem alguns estudos ali que procuram se existe uma sensibilidade a mais para algumas coisas, enfim. Mas basicamente é o paciente que hiperventila. Então o paciente faz taquipneia, né? Ele fica com uma frequência respiratória muito alta, sem que haja uma produção, uma demanda extra de CO2. Né? Por quê? Quando a gente faz exercício físico, a gente faz taquipneia e faz hiperventilação. Sim. Mas a gente não faz os sintomas e sinais do DNV. Né? Por quê? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente tem um aumento da produção de CO2. Então, a gente aumenta a produção de CO2 e hiperventila para compensar isso aí, botando o CO2 para fora. Sim. No paciente com DNV, ele não tem esse aumento de produção de CO2. Então, ele vai hiperventilar por um quadro ansioso, e muitas vezes é comum ele ter aquela respiração suspirosa, né? O paciente está falando aqui com você e daqui a pouco ele... E aí ele volta à respiração normal, tudo, e daqui a pouco... Isso é um sinal também que ajuda a gente. Mas aí voltando, ele hiperventila, e aí ele aumenta muito o volume minuto dele. Logo, ele aumentando muito o volume minuto dele, o que acontece? PCO2 baixa. Na hora que tem uma diminuição do PCO2, a gente vai ter alcalose. Na hora que a gente faz alcalose, a gente vai ter alteração de hemodinâmica, né, relacionada à alcalose, relacionada à diminuição da PCO2 também. Então a gente pode ter cefaleia por causa da PCO2 baixa, né? Tem também um componente de cefaleia tensional relacionado ao estresse. A gente vai ter as parestesias e os espasmos, principalmente nas mãos do paciente. Alguns pacientes podem ter também nos pés, eles ficam com fraqueza muscular, também relacionada à alcalose. Então é aquele paciente que chega com contratura nas mãos e na cadeira de rodas, com taquipneia e dizendo que está com falta de ar, né? Ele tem essa percepção aí de que ele não consegue respirar. E o quadro é um quadro bem florido mesmo. Chega parecendo que realmente é um quadro bem exuberante, assim. Se você não tem muita experiência com plantão, se tem, já viu, com certeza, esse quadro. Mas se não tem muita experiência, é comum. É comum e nas primeiras vezes você fica, meu Deus do céu, você fica com medo realmente, porque é um quadro realmente exuberante. É um quadro, é um paciente que chama muita atenção, né? Porque ele chega causando ali até já na entrada, né? Ele chega na entrada lá, já desesperado, porque ele tá sentindo muito desconforto. Então ele chega na entrada desesperado, pega a cadeira de roda, o maqueiro entra correndo, assim, então é uma coisa que chama muita atenção. Mas assim, basicamente porque ele está hiperventilando, né? Por ele hiperventilar, ele faz todas as manifestações desse quadro. Inclusive, já vi paciente que teve internamento em UTI por causa de síndrome de hiperventilação. A paciente chegou, no meu plantão ela chegou, já era a segunda vez que ela vinha com um relato de internamento prévio em UTI por hiperventilação. E a gente pegou uma gaso nela, obviamente ela estava com alcalose, né? Alcalose respiratória. Sim. Ela tinha outros comemorativos que aí levaram até a gente solicitar a gaso, né? Tava muito taquipneica, tinha essa história aí, podia estar infectada, né? Tinha uma história de dispneia antes e tudo. Mas aí solicitaram a gaso quando a gente viu lá a alcalose respiratória classicona, né?